questão número 25 é uma questão que envolve polinômios. Tá, então considere A um número real e esses polinômios aqui, P de x e A de x, tais que os seus gráficos intersectam em um único ponto de ordenada nula. Eles se intersectam em um único ponto de ordenada nula. O que é um ponto de ordenada nula? É um ponto onde você tem y igual a zero, ordenada valendo zero. Quer dizer, é uma raiz, né? Um ponto onde a função vira zero é uma raiz dessa função. Então, as raízes dessa função são as soluções da equação. Quando você iguala isso aqui a zero, você vai encontrar as raízes daquela equação, que no caso é uma equação polinomial. Tá. Aqui você sabe que é uma função meio estranha, né? É uma função do sexto grau, é um negócio assim, oscilatório. A parábola é mais fácil, né? A função do segundo grau, você sabe que ela é ou assim ou assim. Agora, uma função do terceiro grau pode ser assim, uma função do quarto grau pode ser assim, a função do quinto grau ela já faz mais oscilações. Calma aí, acabei desenhando uma do sexto grau. Quinto grau é assim. Quinto grau é um negócio assim. Ela dá duas voltinhas aqui. Ela tem 5 raízes, né? Quando tem raízes reais, ela tem 5 raízes reais. A função do quarto grau, quando as raízes são todas reais, são 4 raízes reais. Terceiro grau tem 3, quarto grau tem 4, segundo grau só tem 2 no máximo. Tá. Então, uma função do quinto grau é assim. E sexto grau é assim. Quando todas as raízes são reais, né? Você pode ter até 6 raízes reais. Tá, então P de x é um polinômio de sexto grau. E aqui A de x é do segundo. Tá, os seus gráficos se intersectam em um único ponto de ordenada nula. A gente não tem como desenhar nada ainda, porque a gente tem pouca informação sobre essas funções. Sabendo também que graficamente A de x tangencia o eixo OX, opa, aqui uma informação importante. Isso aqui é uma parábola. Uma parábola que tangencia o eixo x. Como é que é uma parábola tangenciando um eixo x? É um negócio assim, ó. Quer dizer, você vai ter delta igual a zero. Tá, ela também pode ser o contrário, né? Com a concavidade voltada para baixo. Mas, de qualquer maneira, tanto faz voltada para cima ou voltada para baixo, a função do segundo grau, quando ela tangencia o eixo OX, você tem delta valendo zero. Então você pode afirmar que nessa função do segundo grau aqui, ax2 é 2x2 mais 4x mais a, quer dizer, o y é igual a isso, né? Você tem o delta valendo zero porque ela tangencia o eixo x. Tem as raízes, no caso, são reais iguais. Então você obrigando o delta aqui a ser igual a zero, você vai ficar com B2, que é 16, menos 4ac, menos 4 vezes 2 vezes a, vai ficar menos 8a. Esse delta vale zero, então o a tem que valer 2. Então isso aqui foi só para você descobrir o valor de a, porque tem a aqui nessa fórmula e tem a aqui nessa fórmula. Então a gente já sabe como é que são os polinômios, né? O p de x, o a valendo 2, então isso aqui vai ficar 1 vezes x6, aqui tem menos 26x3, menos 27, é igual a zero, coisa nenhuma, isso é equação, isso aqui é polinômio, não é para você igualar a zero. Ele pode assumir qualquer valor. Claro, quando você iguala a zero, você está encontrando as raízes, que são esses pontos aqui, onde intercepta o eixo x. Então, o P de x é essa fórmula aqui. E o A de x é qual fórmula? Sabendo que o A vale 2, isso aqui vai ficar 2x2 mais 4x mais 2. Então, com isso aqui já descobrimos as fórmulas dessas duas funções. Tá, e agora você tem que analisar aqui falso verdadeiro, é? Então vamos ver aqui, são só 3. O gráfico de P de x corta o eixo x em 2 pontos, olha. Em 2 pontos, pode até ser que só corte em 2, mas ele pode cortar em até 6, tá? Uma função do sexto grau, ela vai ter até 6 raízes, ela pode ter menos de 6, ela pode ter 6, 4 ou 2, porque podem ter raízes complexas, né?
Aqui você tem raízes reais, mas se você tiver assim, você teria raízes complexas. Como é que seria o gráfico de uma função do sexto grau com raízes complexas? Alguma coisa assim, ó. Bom, aqui eu fiz quinto grau. Eu fiz quinto grau aqui. Olha só. Essa função do quinto grau que eu desenhei, ela tem 1, 2, 3 raízes reais. E as outras 2 raízes, elas não aparecem aqui, que elas são complexas. Deixa eu fazer aqui do sexto grau. Sexto grau assim. Pronto. Fizemos aqui um gráfico de uma função do sexto grau com apenas... Ih, rapaz, aqui tá cheio de raiz. Calma, eu vou botar o eixo X aqui embaixo. Tá? Se ela passar acima do eixo X e cortar o eixo X apenas nesses 2 pontos aqui, essa aqui tem apenas 2 raízes reais. As outras raízes não aparecem, são raízes complexas. Elas não aparecem nesse desenho. Esse desenho é plano cartesiano, R em R, só aparecem números reais. Aqui você não vê os números imaginários. Então ele falou aqui, esse gráfico aqui corta o eixo OX em 2 pontos. Eu tenho que descobrir como é que é esse gráfico. Esse gráfico podia ser assim, com só 2 soluções reais. Mas poderia ser assim, passando o eixo X aqui, você teria 4 ou 6. Você tem que descobrir. E é claro que isso vai depender dos coeficientes que você tem aqui. Ou seja, você vai ter que resolver isso para dizer se isso aqui é falso ou verdadeiro, tá? Adiante, vamos fazer. Aqui ele já está falando de números complexos. Olha, os afixos das raízes de P de x que possuem menor módulo formam um triângulo cujo perímetro mede tanto. Tem que ver, isso aqui é mais difícil um pouco. E aqui ele está falando a soma das raízes imaginárias de P de x vale 2. Quer dizer, isso aqui é uma questão de polinômio que não é para o 9º ano. Porque ela é toda feita em cima de números complexos. Aqui está falando de números complexos e aqui também está falando de números complexos. Aqui também, né? Se ela cortar em 2 pontos, quer dizer que 4 raízes são complexas. Então, sem números complexos, você não tem como resolver isso. Por isso que esses assuntos no ensino médio são dados juntos. Polinômios e números complexos. Observe que ele não perguntou nada a respeito do A de x, né? O A de x só serviu para você fazer esse delta maior que 0 e descobrir o valor de A. Só para isso. Todas as 3 perguntas são em função do P de x. Então vamos resolver isso aqui. Vamos analisar as raízes desse P de x. Vou ter que resolver essa equação do sexto grau para encontrar essas raízes e encontrar qual é o caso delas. Olha só, o P de x é isso aqui, tá? A gente precisa descobrir as raízes de P de x. Quer dizer, a gente precisa resolver essa equação do sexto grau para poder analisar as afirmativas que o problema dá. Tá, e como é que a gente resolve uma equação do sexto grau? A resposta é simples. A gente não resolve. A gente tenta fugir dela, tá? A gente converte para uma equação de grau menor, usando qualquer tipo de artifício algébrico. No caso, essa aqui é uma equação muito especial. Ela lembra uma equação biquadrada, né? Que tem x4 e x2. Lembra como é que a gente resolve a biquadrada? A gente faz y igual a x2 e recai na equação do segundo grau, não é isso? Aqui também vamos poder fazer isso. Essa equação, ela tem x3 e x6. Ela é uma equação do sexto grau michuruca. Ela não tem x5, x4, x2, x1. Então a gente pode resolver essa equação fazendo y igual a x ao cubo. E aí vai ficar uma equação bem simpática. Vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ficar y ao quadrado menos 2y menos 27. Pronto, aí você resolve essa aqui. Você acha as raízes dessa equação aqui, que é moleza, é uma equação do segundo grau. Quais são... Aqui tá errado, é 26, tá? Quais são as raízes dessa equação? Ó, nada de ficar fazendo formulinha aqui agora. Eu sei que você sabe resolver isso aqui com a fórmula, mas eu vou fazer usando soma e produto. Olha aqui, soma é 26, só que é 26 positivo, né? Soma é 26 e produto é 27. Quem são esses números? Fácil, esses números são 1 e 27. 1 e 27. Aí você vai ver quem é positivo e quem é negativo. O menor leva o sinal do meio. Então, tá
Tá, então as raízes disso aqui são menos 1 e mais 27. Então você pode fatorar essa expressão desse jeito aqui. Y mais 1, y menos 27. Que é como se fosse x menos uma raiz, x menos a outra raiz. E claro, se você multiplicar isso aqui, vai dar certinho. Ó. Vai ficar y2, vai ficar menos 26y menos 27. Então, ela está fatorada. Agora ficou fácil. Agora, lembrando que o y vale x ao cubo, isso aqui pode ser escrito como x ao cubo mais 1, que multiplica x ao cubo menos 27. Tá, você quer encontrar as raízes disso aqui. Só que agora tá fatorado, ficou mais fácil, né? Como é que a gente fatora isso? A3 mais B3, como que é a mesma fórmula lá dos produtos notáveis? É soma de cubos e diferença de cubos. Olha aqui, a soma de cubos é isso aqui. É A mais B, que multiplica A2 menos AB mais B2. Essa aqui é a fatoração da soma de cubos. E a diferença de cubos, A3 menos B3, isso aqui é igual a A menos B, que multiplica A2 mais AB mais B2. Então, essa expressão aqui vai poder ser fatorada ainda desse jeito aqui. Esse termo aqui vai ficar x mais 1, que multiplica x2 menos x mais 1. Esse do terceiro grau vai ficar assim. E esse outro também do terceiro grau, ele fatorado, que sorte, isso aqui é um cubo também. Isso aqui vai ficar x menos 3, que multiplica x2, mais 9x, mais 9. Opa, 9x não, 3x, calma aí. O B vale 3 aqui, então é 3x, tá? Eu escrevi errado, 3x. Mais B2, que vai ficar mais 9. Pronto. Então, essa expressão do sexto grau, ela pode ser fatorada desse jeito aqui, como produto de duas expressões do primeiro grau e duas do segundo grau. Sendo que você quer encontrar as raízes, eu já estou vendo aqui uma raiz fácil. Essa raiz aqui é menos 1. Menos 1 é uma raiz. E a outra raiz aqui, também está fácil de ver, é x igual a 3. 3 é a outra raiz. Isso aqui tem raízes reais? Isso aqui tem? Vamos encontrar as raízes. Fazendo isso aqui igual a 0, vamos encontrar as raízes desse fator aqui. Então, fazendo x2 menos x mais 1 é igual a 0, vamos encontrar aqui o delta valendo B2 menos 4AC, que dá menos 3. Ficou um delta negativo, ou seja, raízes complexas. Então, o x aqui desse fator, quer dizer, a raiz, são duas raízes, vai ficar menos b, mais ou menos raiz de delta, a raiz de menos 3 vai ficar i raiz de 3. Porque é 3 vezes menos 1, né? Então vai ficar raiz de 3 e a raiz de menos 1 é i. Sobre 2. Então, esse termo, esse fator tem essas duas raízes aqui. 1 mais ou menos i raiz de 3 sobre 2. Aqui é a mesma coisa, tá? Vamos ficar com outro trinômio do segundo grau com um delta negativo. O delta desse outro trinômio aqui é B2, que é 9 menos 4 vezes A vezes C. É 9 menos 36, dá menos 27. Extraindo a raiz quadrada, a raiz de 27 é 3 raiz de 3, só que tem um menos 1. Então, isso aqui vai ficar I vezes 3 raiz de 3. Então, as raízes desse aqui vão ser menos B, mais ou menos, I vezes 3 raiz de 3, sobre 2. Ou seja, nós temos aqui duas raízes reais e duas raízes complexas. Então, deixa eu anotar aqui. A gente tem aqui as raízes x igual a menos 1, x igual a 3. A gente tem essas duas raízes complexas por causa desse fator e essas duas raízes complexas por causa desse fator. Agora podemos olhar lá as opções.
Então essa primeira aqui está falando o seguinte: o gráfico de P de x corta o eixo OX em 2 pontos. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem 2 raízes reais. Realmente, só tem 2 raízes reais. As outras são raízes complexas. Então essas raízes não vão gerar interseção do gráfico com o eixo x, tá? Só essas duas aqui. Então isso aqui tá certo. Esse gráfico aqui só tem 2 raízes. Então isso aqui é verdadeiro. Agora, pessoal, atenção. Pausa para a pilantragem. Olha só, quando você está resolvendo uma prova, eventualmente você tem que utilizar pilantragem. Mas quando você está estudando, não necessariamente. Quando você está estudando, você está querendo aprender. Por exemplo, você está vendo a resolução dessa questão agora para quê? Para você entender a matemática envolvida. E olha só que interessante, como eu já vi que essa aqui é verdadeira, olha aqui, a primeira é verdadeira. Isso significa que essas duas aqui não estão corretas, porque elas têm falso e falso, tá vendo? Então isso já te permite eliminar respostas. Então se essa primeira é verdadeira, só pode ser uma dessas duas aqui. Essas aqui você esquece. Agora, olha só, isso aqui é um vacilo da banca, tá? Olha só as outras 2 opções, quer dizer, a segunda e a terceira. Ele colocou verdadeira, verdadeira e ele colocou falsa, falsa. Então, na verdade, você não precisa analisar as duas. Basta que você analise uma delas. E o que acontece? Essa aqui tá super fácil, essa aqui é mais difícil. Tem que lidar com números complexos. E essa aqui é fácil. Então, usando pilantragem, eu vou fazer o seguinte, ó, já que essa é difícil e essa é fácil, eu vou olhar só para essa terceira aqui. Olha aqui. A soma das raízes imaginárias de P de x vale 2. 2 não, menos 2. A soma das raízes imaginárias vale menos 2. Olha, você pode ver por aqui, a soma das raízes imaginárias, olha, você vai ter uma raiz com mais i raiz de 3 e outra com menos i raiz de 3. Essa parte imaginária vai cancelar. Aqui nessa também, uma a mais e uma a menos. Então, a soma de todas as raízes imaginárias vai ser meio, mais meio, menos 3 meios, menos 3 meios. Porque toda essa parte imaginária aqui vai cancelar. E quanto é que dá isso aqui? Isso aqui vai ficar 1 menos 3 vai dar menos 2. Então, a soma das raízes imaginárias é igual a menos 2. Isso está correto. Essa aqui é verdadeira. E com isso, isso já é suficiente para você matar a questão. Porque essa é verdadeira, a terceira é verdadeira, então só pode ser a letra A. Você descobre a resposta por aqui. Mas isso é pilantragem. Calma aí. Na prova você pode fazer pilantragem. Mas agora você não está fazendo a prova. Você não está olhando essa questão na esperança de que caia ela idêntica como já caiu nesse ano, vai cair igualzinho, igualzinho. Não vai cair. Você vai ter outras questões que usam elementos que estão aqui. Então você não tem que jogar fora essa aqui. Ah, isso aqui não precisa saber. Precisa porque você está estudando. Você está estudando para aprender a resolver qualquer questão que use esses assuntos. Então você não tem que chegar nessa hora, eu vou abandonar esse item aqui porque não precisa. Não, precisa sim porque você está estudando para aprender isso. Então, claro, na prova você usa pilantragem, mas a hora do estudo não é a hora de usar pilantragem. É a hora de aprender a matéria, porque quando você chegar lá na EPICAR, você vai ter que usar isso. E pensa que você vai ter tempo lá para aprender alguma coisa nova? Muito difícil. Você vai sofrer a beça. Vai fazer exercício, vai fazer um monte de coisas militares lá, tirar serviço, fazer treinamentos militares pesados, tirar serviço. Mal vai ter tempo, mal vai conseguir ficar acordado na hora da aula, que dirá aprender coisa nova. Então, quanto mais você chega lá sabendo, melhor. Então não fica desprezando conhecimentos na hora que você está se preparando, não. Bom, isso significa que a gente já sabe que a resposta é essa, considero resolvida a questão, mas vamos olhar isso aqui, essa segunda afirmativa. O que ele está falando aqui? A questão dos afixos das raízes. Os afixos das raízes é um negócio um pouco mais difícil, bem mais difícil que esses dois aqui.
O que é afixo? Afixo de um número complexo é a representação dele no plano complexo, no plano de Argand de Gauss. Esses afixos têm representações aqui, ó. Isso aqui e esses dois. Vamos marcar esses afixos todos aí no plano complexo. Olha só. Essa raiz menos 1, ela tá aqui, ó. O x é igual a menos 1. Essas outras duas raízes, elas têm os seguintes afixos. 1/2 mais ou menos i raiz de 3. É alguma coisa mais ou menos assim, ó. 1/2, que é a metade disso, 1/2, e o raiz de 3 é mais ou menos aqui. Então isso aqui é 1/2 mais i raiz de 3, e esse outro aqui, que é o conjugado, é 1/2 menos i raiz de 3. Então temos aqui os afixos dessas três raízes, a raiz menos 1, essa raiz e essa raiz. Essas outras raízes também vão ter três afixos. Vou fazer em outro gráfico separado para não ficar confuso. Olha aqui, nós temos uma raiz 3, que eu vou desenhar ela aqui, mas tem essas outras duas aqui, que é menos 3/2, menos 3/2 é aqui, mais 3i raiz de 3, que é mais para cá, e menos 3i raiz de 3, que é isso aqui para cá. Quer dizer, você tem aqui raízes que têm distâncias iguais, tá? Distâncias iguais, aqui também são distâncias iguais, quer dizer, módulos iguais. Aqui essas três raízes têm módulo 1, essas três raízes aqui têm módulo 3. É só você fazer a conta, vai descobrir, por isso que é trabalhoso fazer. E a pessoa fica com a tentação de usar a preguiça e falar que não precisa porque aqui você já matou a questão. Tá, então aqui estão as 6 raízes. Olha só o que ele falou. Os afixos das raízes de P de x, que são todos esses 6 pontos aqui, que possuem o menor módulo, os que possuem o menor módulo são esses 3 aqui. Essas outras 3 raízes têm módulo 3, que é maior. Essas aqui tem módulo 1, que é menor. Tá, então essas 3 raízes formam um triângulo, que por sinal é um triângulo equilátero, que tem perímetro medindo 3 raiz de 3. Claro, porque olha só, aqui você tem esse módulo valendo 1. Pode calcular. Calcula o módulo, você vai ver que vale 1. Aqui também esse módulo é 1. Então aqui é 1, 1. Já que isso aqui é 60 graus, aqui é 120... Aqui é 120, aqui também é 120. Se você usar a lei dos cossenos, você vai ficar com um triângulo assim. Você tem aqui um lado valendo 1, um lado valendo 1 e um ângulo de 120 graus entre eles. Se você usar a lei dos cossenos, você vai descobrir que essa medida aqui, que é o terceiro lado do triângulo, vale raiz de 3. E os outros lados desse triângulo também são raiz de 3 e raiz de 3. Então o perímetro desse triângulo é 3 raiz de 3, como ele falou aqui. Difícil e trabalhoso para você descobrir isso. Claro que na hora da prova você pode usar esse macetinho aqui da pilantragem, né? Eu acredito que provavelmente o pessoal da banca bobeou aqui e botou 2 respostas que usando pilantragem você consegue evitar resolver aquela segunda, né? Então ela é verdadeira também. E olha aqui, a resposta correta, com pilantragem ou sem pilantragem, é a letra A de alfa.